Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós continuamos com o tema liberdade para escolher. Tem sido uma bênção. Nós estamos aprendendo a condição em que o Senhor nos colocou. Quando Jesus morreu na cruz e depois nos deu o seu Espírito Santo, que é a sua presença, Ele nos colocou bem acima de principados e potestades, né? A palavra de Deus diz lá em Efésios 1, 22, 23, que Deus nos colocou acima de principados e potestades como o corpo de Cristo. Então nós precisamos agora compreender por revelação, queridos, porque se nós ficarmos aqui na letra apenas, sem relacionamento com o Senhor, nós não teremos revelação, porque o Senhor quer revelar as Escrituras para nós no Espírito. Então ela se torna operante em nós, não apenas uma informação, mas sim virtude e direcionamento profético. Olha o que nós vemos aqui em Colossenses capítulo 2, Júnior. Colossenses no capítulo 2, você que trouxe sua Bíblia, versículo 15. Nós podemos ver 14 e 15, Júnior. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, sobre este tema em que nós vamos falar hoje, continuando a liberdade de escolher, hoje parte 7, sobre esta condição em que nós temos, queridos, que o Espírito Santo trabalha enquanto nós estamos meditando essa palavra e nos mostra realmente quem somos em Cristo, o que temos, o que podemos em Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar uma plena e poderosa salvação. E ela se manifesta, sabe onde começa a manifestação dessa liberdade? Na renovação da mente. Se nós não soubermos que temos sido libertos, se nossa mente não ficar saturada dessa informação, não orarmos e não ganharmos o nosso coração, porque como imagina a nossa alma, assim Ele é, nós não teremos esse desempenho ao qual já nos foi concedido. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Preste atenção aí, queridos, na tua Bíblia aí, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que nós vemos é interessante, que nós estávamos envergonhados diante de Deus. A cédula era contrária, Júnior, ou seja, o nosso status diante de Deus era contrário, ou seja, salvação? Não. A cédula, ela era contrária, era um escrito de dívida. Nós estávamos em dívida diante de Deus, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos condenados diante de Deus. Portanto, nós iríamos chegar diante de Deus lá naquele dia, no juízo final, e seríamos envergonhados. Nós sofreríamos, sabe o que? Vexame. No dia do juízo final, o escrito desfavorável: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que os tenho separado, né? Para aqueles que não creram no Evangelho. Então nós tínhamos tudo para chegar diante de Deus por causa dos nossos pecados, chegar diante de Deus e sermos envergonhados naquele dia. Sabe o que Jesus diz aqui? Que Ele pegou o nosso escrito, cravou na cruz e expôs os vexames, os principados e potestades. Nós que estávamos envergonhados, agora estamos numa posição de vantagem, e quem está numa situação de vexame, de vergonha, derrotado e em desvantagem, são os principados potestades que antes nos dominavam e nos levavam a pecar. Nós estávamos subjugados, escravizados por esses principados e potestades satânicos, aonde nós, por obedecermos às trevas, estamos agora caminhando para o vexame. O Senhor tira o nosso vexame e põe esses inimigos em vexame. Esse é o nosso Deus. Esse expôs publicamente, Júnior, ali, triunfando deles na cruz, quando no tempo da guerra ali os soldados romanos venciam um outro império, eles colocavam os derrotados em fila, deitados no chão, e iam pisando no pescoço das pessoas, demonstrando vexame, humilhação, derrota. É um desfile por cima da cabeça.
Um desfile por cima do derrotado. Isso não nos lembra lá Lucas 10, 19, Júnior, leia para nós. Lucas 10, 19 e 20. Nós precisamos compreender, isso bate lá como eu falei em Efésios 1, 22 e 23, que o Senhor nos colocou acima de principados e potestades, que é o corpo de Cristo, pisando sobre a cabeça, né? Não diz ali, colocou abaixo do corpo? Colocou o corpo de Cristo acima de principados e potestades, ou seja, os principados e potestades debaixo dos pés da igreja. Numa posição de domínio total, superioridade total, invencibilidade garantida. Invencível. Invencível em Cristo, porque é o corpo de Cristo. Lucas 10, 19, 20, amados. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, a nossa posição de liberdade ao qual nós somos convidados, amados, pelo Senhor, fomos colocados, e agora o Senhor está trabalhando a nossa mente, renovando a nossa mente para compreendermos. A nossa posição de liberdade é a posição de pisar principados e potestades. Fomos colocados assim. O vexame é ser pisado pelo adversário, ser esmagado pelo adversário. Mateus capítulo 14. Mateus, queridos, 14. e 30. Mateus 14, 29 e 30. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando ele prestou atenção em Jesus Cristo e na palavra de Jesus Cristo, ele andou sobre, acima. Ele foi cabeça, foi colocado acima. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós andamos acima, nós pisamos sobre. Nós somos colocados acima. Mas quando nós temos medo, nós somos colocados abaixo. O medo nos coloca abaixo, a ignorância nos coloca abaixo daquilo que a fé nos coloca acima. Quando nós estamos na fé, nós estamos por cabeça, nós pisamos sobre os principados e potestades. Mas quando nós agimos com incredulidade e reparamos o que? O mundo que jaz no maligno, a fraqueza da nossa carne, o defeito dos outros, nós somos imediatamente colocados abaixo. Portanto, a carne nos leva para a dimensão da escravidão, para baixo. E o Espírito nos leva para a dimensão da liberdade, acima. O que é liberdade? Capacidade de prevalecer. O que é liberdade? Condição de escolher ser livre. O que é liberdade? Poder para se sobrepor aos inimigos. Em Josué 1,5, Deus diz assim: Josué, nenhum inimigo ficará de pé diante de você em todos os dias da sua vida. Isso é, invencibilidade por causa da graça. Nós fomos colocados, você veja, Deus manda 12 espias e diz: eu sou com vocês, porque eu sou com vocês, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Eu vou tirar vocês do deserto e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Então, esta era a realidade. Aí eles dizem assim, 10 olham para Deus, para o que Deus falou, para a presença de Deus, para as promessas de Deus, e vai lá e volta dizendo: não, nós podemos. E 10, isso foram 2, né? 2 olharam para Deus e voltaram dando um bom relatório. 10 voltaram com um relatório ruim, dizendo: nós somos gafanhotos, eles são gigantes, nós não podemos, nós vamos morrer no deserto. Quer dizer, sendo livres se fizeram de escravos, sendo capazes, falaram como incapazes, sendo ajudados por Deus, eles partiram do pressuposto, eles olharam para o gigante e esqueceram. O que é a preocupação? Esquecer que Deus existe, que Ele está conosco, que nós temos promessa, que nós temos a unção, que maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Sabe, para você ficar preocupado, você tem que esquecer de um monte de coisa boa. Por isso que nós estudamos aqui na quarta-feira passada, Filemão 6, que a fé ela se torna ativa, operante, eficaz, quando nós lembramos das coisas boas que é em nós.
O trabalho da palavra, a graça é assim, é o Espírito trabalhando através da palavra, que é a espada do Espírito, trazendo o nosso entendimento às realidades espirituais encobertas. Por exemplo, você vai diante de um gigante, você olha para os seus músculos, olha para o gigante, olha para a situação. Nós sempre, humanamente falando, estamos em desvantagem. Mas nessa matemática toda, a graça é esse elemento, essa participação, Deus conosco, é que nos faz mais que vencedores. É o que diz lá em Provérbios, que a bênção do Senhor é que enriquece no acrescentadores. Qual é o nosso trunfo? Diante de principados e potestades, a presença e as promessas do Senhor. Só que essas coisas, o véu da carne procura o quê? Encobrir. Daqui a pouco a pessoa esquece que ela não tem só problemas contra ela. Ela tem a presença, a promessa e o poder. São 3 P. Ó, o problema, P. Eu olho para o problema, eu fico com medo. Mas peraí, tem a presença, a promessa e o poder. Para quê? Para pisar sobre isso. Por quê? Porque eu fui colocado acima. Mas quando eu olho pela carne, eu me vejo abaixo. Que Deus, amados, coloque o colírio do Espírito nos nossos olhos. Para que nós vejamos o quadro todo. Que Deus está conosco e que nós já somos mais que vencedores. Ainda que a circunstância diga que não. Nosso corpo pode dizer, você não está curado. Mas a Bíblia diz que sim. Tua conta bancária pode dizer que você não é próspero, mas Deus diz que sim. Tua família parece que não se converteu ainda, mas Deus diz que sim. Então, quando nós cremos nas realidades encobertas, é o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, que todos os segredos da sabedoria, todos os mistérios estão escondidos em Cristo. Então, o que é estar escondido em Cristo? Quando você procura uma comunhão com o Senhor pela graça diária, você procura Cristo, você encontra os presentinhos de Cristo, que são as revelações de Cristo. Para aqueles que buscam intimidade com Ele, Ele dá revelação. E essa revelação é quem você realmente é em Cristo. E qual é a tua condição espiritual em Cristo. Quem anda com Cristo se torna ousado. Quem anda com Cristo começa a ter uma fé firme, que faz as mesmas obras e maiores. Por quê? Porque descobre que está em vantagem. Amados, é maravilhoso você ir para uma luta sabendo que você entra nela e Deus declara o fim da luta. Você entra na luta já como mais que vencedor. Você não luta para vencer, para quem sabe, talvez, perhaps, maybe, quizás, não. Você entra já sabendo o veredito de Deus. Você já é mais que vencedor. Vamos ver ali, amados, em Isaías 45:17, Júnior. Isaías 45:17. Então o Senhor viu nós em vexame, em desvantagem, sujos, culpados, vai na cruz, crava aquele escrito de dívida que era contra nós e expõe os inimigos que estavam vindo contra nós aos vexames. Amados, que isso não seja revelado. Tudo que vem contra você já está derrotado. Doença, problemas financeiros, espirituais, sexuais, sentimentais, hormonais, sei lá o que mais. O que eu digo é que, biblicamente falando, eles vêm contra você, mas maior é aquele que está dentro de você do que aquele que vem contra você. Ele vem para te assustar. É como um leão desdentado. Ele fala, eu vou matar você. Ele tem uma boca grande, uma língua grande. Então tudo que o diabo tem é o que? O pai da mentira. Uma língua grande. Eu vou acabar com você. Só que ele está acabado. Só que ele tem que tentar. Qual a arma que ele vai usar? Mentira. Qual a mentira? Eu tenho poder sobre você. Mas ele está pisando. Mas ele tem que mentir. E um incauto que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a posição, que diz, estou em perigo, ele vai pisar em mim, pobre de mim. Porque ele é ignorante. E o diabo vem com seus sofismas. Agora, quem conhece a palavra de Deus, usa o escudo da fé, o diabo diz uma coisa, mas está escrito. O diabo fala, mas está escrito. Ele tem argumento, ele tem fé, ele tem conhecimento da palavra de Deus. Portanto, ele vence. O diabo vem com a enfermidade e fala, diabo, você veio tarde. Porque pelo precisador de Cristo eu fui sarado, meu corpo reage, meu corpo é saudável, eu vou viver muitos anos e com saúde, porque Jesus me colocou numa posição de saúde. Jeová Rafá tem uma aliança comigo, a qual essa aliança é que ele promete me curar sempre. E eu tenho isso, e você não tem, diabo. Você tem apuro doenças, porque você entrou no corpo errado, você mexeu com a pessoa errada, e a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de você. O diabo ele vem, ele ataca, né? E aí, você cala, ele fica.
Ei, diabo, você não sabe quem está mexendo. Eu sei quem eu sou, qual é o meu poder, eu sei qual a posição, eu sei qual a minha herança. Sai, aí vai, esse aqui não dá, porque esse é esclarecido. Vamos ver isso biblicamente? Isaías 45:17. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Então o que nós vemos é envergonhado novamente. Nós temos lá em Colossenses que fala que o diabo sofreu um vexame na cruz e o nosso vexame foi levado por Jesus e destruído. Agora aqui diz que aqui nós temos uma eterna salvação em que nunca seremos envergonhados. Sabe o que é ser envergonhado? É entrar numa luta e perder. Quando você entra numa luta e você perde, você é envergonhado. Portanto, o Senhor está dizendo, você não será envergonhado jamais, porque você crê em mim. O que Ele está dizendo, quem crê no Senhor não será envergonhado, nem confundido. E que confundido, você espera no Senhor e dá tudo errado. Você é decepcionado. O Salmo 9, versículo 10 diz que nunca será decepcionado aquele que confia e espera no Senhor. Porque em Isaías 64:4 diz que nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha para aquele que espera nele. Que Deus abra os nossos olhos com colírio espiritual nessa manhã, amados, para que nós venhamos a ver o quadro todo. Deus está conosco e Deus nos supriu, não com uma graça para empatar ou perder, mas uma graça superabundante. Graça significa mais do que suficiente, more than enough, mais do que suficiente. A graça que o Senhor nos dá rios que fluirão do nosso ventre, diz João 7,38, não só para nós prevalecer, mas para ajudar as pessoas a prevalecerem também. Em Isaías 54:17, Júnior, fala dessa condição espiritual. E é importante você levar o pé da letra, Isaías 54:17, tá? Não é uma figura de linguagem, não é uma parábola, não é uma maneira bonita de dizer, não é a realidade espiritual. Nós precisamos tomar a palavra de Deus no literal às vezes, sabe? Literalzão mesmo. O que ele está falando aqui, sabe o que ele está falando aqui? É exatamente o que ele está falando. Ah, mas será que ele está falando isso? Ele está falando isso mesmo, é isso que ele está falando. Mas será que tudo isso é tudo isso e muito mais? Preste atenção. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quem tentar te envergonhar não vai conseguir, vai sair envergonhado. É o que está falando aí. A doença vem para te envergonhar, ela vai ficar envergonhada. O vexame está do lado do inimigo. Quem é o derrotado? Quem que foi decretado por Deus para sofrer vexame? O cristão? Não. Quem é que foi decretado por Deus para ser derrotado, envergonhado, e para, quando se levantar contra você, você ter a palavra final e ele sair cabisbaixo? Eis que usarei boca e sabedoria que ninguém poderá te contradizer. Aqui está falando que porque Deus está do nosso lado, toda, sabe o que quer dizer toda ferramenta? Toda, quer dizer toda. Toda ferramenta quer dizer todas as investidas do inimigo, elas têm uma fragilidade. Por exemplo, o inimigo ele tem um problema, porque ele está numa extrema inferioridade, derrotado, e ele tem que convencer o cristão de que ele está em vantagem. Então ele tem que chegar até você, incauto, se você tiver, ignorante, e convencer você de que você está correndo perigo, de que ele é poderoso, de que ele pode acabar com você. Ele só tem uma arma, uma mentira e uma língua grande. Ele está em extrema derrota, embaixo dos nossos pés. Mas lá debaixo dos nossos pés ele grita, eu vou acabar com a tua família. Aí o medo dá poder a ele. Ele age através da ignorância, do medo, da incredulidade, porque a incredulidade faz com que você tenha fé no diabo. Porque o medo é a fé no diabo. Quando você está com medo, você está tentando resolver na carne uma coisa que é resolvida no espírito, usando as armas de Saul, não as armas de Davi. Você está usando não as armas do espírito, mas as armas da carne. A preocupação é um sinal em que você foi mordido pela serpente, está se vendo em desvantagem, e agora está tentando resolver isso de maneira carnal. A preocupação significa, estou tentando resolver na carne.
A raiva, estou tentando resolver na carne. A mágoa, estou tentando resolver esse problema espiritual na carne. A paixão, estou tentando resolver a minha vida na carne. A tristeza, estou tentando resolver o problema na carne. Isto é, são sinais de que o inimigo te mordeu e você agora está alucinado. Sabe quando a serpente morde, a pessoa começa a ver, um mosquito gigante me mordendo. Não tem mosquito gigante nenhum, mas ela está vendo aquilo. Ela começa a ter visões de coisas, alucinações. O veneno da serpente entrando numa pessoa, ela começa a ter alucinações. O que é alucinação? Estou em perigo, estou numa enrascada, estou em desvantagem, não consigo, não dou conta, o que eu faço agora? O que é isso? É uma pessoa que foi convencida pelo diabo que ela está debaixo, quando o Senhor a colocou por cabeça e como domínio. Nós temos o domínio. O inimigo tem que nos convencer que ele tem o domínio. A doença diz assim, eu tenho domínio no seu corpo. Diz assim, você tem o domínio sobre a doença. Agora são dois pareceres. Se você alimentar o seu espírito, você ficará forte e perceberá no seu espírito que você tem o domínio da doença, porque Deus deu à igreja o domínio da doença. Mas o trabalho do inimigo é provar que a doença tem o domínio de você, de que a dívida tem o domínio de você, de que as coisas fugiram todo do controle e que você não tem mais jeito a não ser chorar e lastimar. Por quê? Porque sobre você está algo que você é frágil, você não pode resolver. Você está vexame, envergonhado. A tua fé não deu solução para aquilo. Tadinho de você. Que salvação michuruca, Jesus te desamparou, né? Jesus não te ama, né? Jesus não te escuta, né? Esta é a coluna vertebral das trevas. A mentira, contradizer a Bíblia. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Agora, a menos que nós renovemos a nossa mente, esses sofismas parecem tão reais, sabe por quê? Porque se você tiver com uma alergia, ela vai queimar. E aquela queimação vai estar dizendo, você está doente, você está doente, você está. Essas vozes, elas são tão gritantes, que se nós não alimentarmos nosso espírito, não temos a menor chance de crer em cura, quando o nosso corpo grita, enfermidade, enfermidade. É muito difícil. E, amados, isso chama-se o bom combate da fé. E nós não somos chamados para ser envergonhados, mas para terminar a carreira e ainda guardar a fé. O Senhor não te chamou para perder. Nós lemos ali, o Júnior leu para nós, que ele expôs isso aí que está vindo contra você, ao vexame. Porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E toda ferramenta que te vem contra você, o que diz ali? Vem contra você. Vamos ouvir? Vem contra você. Toda ferramenta preparada aqui a teu favor contra você. Então nós somos atacados, mas não a ponto de sermos derrotados, mas aparentemente derrotados por causa do sufismo e por causa do véu da carne. Se nós não estivermos bem informados, bem esclarecidos e bem nutridos com graça, queridos, não temos a menor chance, porque essas vozes acabam prevalecendo. Sabe quando você não tem argumento, alguém chega num tribunal, mas bem preparado, já, e vai provar que você é um pobretão, mas ele tem todos os argumentos, fotos, arquivos e vídeos, parentes, e ele vai provar para você que você é um pobretão endividado, mas ele vai acabar com você. Porque ele vai para o tribunal com uma língua preparada. E se você não tem a fé esclarecida, você ficará calado e sairá de lá envergonhado. Porque o diabo está preparado para nos acusar. Amados, que guerra nós estamos, não é verdade? Só que em todas essas coisas, Deus nos guia em triunfo, amém? Então não tenha medo. Quem tem que ter medo é o diabo, que vai ter que fugir de você. Por quê? Porque a tua fé está sendo esclarecida, a tua fé está sendo nutrida, a tua fé está sendo fortalecida. Mais um pouquinho só. Persevera para você ver. Porque a última palavra, sabe quem está reinando lá no céu? Você não vai ver lá no céu assim um trono, e Satanás com uma coroa assim dando risada. Quem está reinando e da última palavra é Jesus Cristo.
Quem tem o livrinho da história na mão lá, no céu, é Jesus Cristo. Diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eis aí, em cima da minha vitória, vão, na minha vitória, com a minha vitória, com o meu nome, com a minha unção, com o meu Espírito, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Só que isso não acontece imediatamente. Você dá uma semente com uma pessoa, se ela tiver fé, ela virá um pomar. Dá uma semente, obrigada por um pomar. Você crê? Porque o Senhor nos dá a semente, e sabe tudo que nós vemos, o quê? Uma semente na mão e gigantes à nossa volta. E Deus diz assim, com essas sementes você vencerá todos os gigantes, não só esses, são aqueles que virão ainda. Então a fé, ela é loucura para aqueles que se perdem. Porque você está lidando com o mundo visível, com problemas reais, que não são páreo para a dimensão espiritual a qual nós estamos. Na dimensão espiritual nós estamos reinando. E nós temos armas, condições, estrutura e um feedback muito grande, sabe? O Senhor se move quando nós oramos. O Pai diz amém quando nós oramos. O fogo cai quando nós oramos. Só que nós não vemos isso. Sabe aquela pessoa orando no quarto, cheia de problema? Meu Deus e tal. E Deus enviando o anjo de fogo caindo, o demônio desespera. Só que você não vê nada daquilo. Está encoberto, amados. Que Deus abre os nossos olhos e vê alguma coisa, hein? Nós pregamos domingo cedo sobre isso. Se quiser pegar, pega essa mensagem. Foi muito bem, domingo cedo nós estudamos sobre a dimensão espiritual, que é a dimensão invisível, amados. A dimensão dos anjos, a dimensão do fogo, a dimensão da resposta de Deus, a dimensão das coisas que estão acontecendo. E nós estamos aqui no plano físico, olhando para o problema, olhando para a conta atrasada, dizendo, como é que eu vou pagar? Será que eu faço um empréstimo? E nós não estamos entendendo nada. Que o Senhor está conosco e que nós temos a fé no coração e na boca, que é semear no Espírito. Você semeia no Espírito, o Senhor rega e no tempo certo, na estação própria, aquilo virá aparecer no visível. Porque lá diz em Marcos 11, 23 e 24, que se você crer no seu coração e falar na sua boca, crer que já aconteceu, porque já aconteceu na cruz do Calvário, isso te será dado futuro. Veja, está no presente, crê que já aconteceu, fala que já aconteceu, parece que está mentindo, parece que você está vivendo uma fantasia, você está falando uma coisa e está vendo outra. Só que você está falando uma coisa, está semeando no Espírito, em cima da vitória já consumada por Jesus na cruz do Calvário. Você está semeando no Espírito, falando a verdade, profetizando a verdade, aquilo vai mudar lá logo. Você crê que já está mudando? Eu creio. Eu creio que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Deus transforma todo problema em testemunho. Se você perseverar, é impossível dar errado, amados. Deus nunca desampara aqueles que o buscam. Guarda esse versículo para você. Salmo 9, versículo 10. Deus nunca desampara aqueles que o buscam. Então tua esperança não será frustrada. Não tenha medo. Medo é ignorância, amados. Tenha fé, tenha bom ânimo. Pastor, mas eu já lutei tanto tempo contra isso e nada aconteceu. Continue lutando. Jesus, quando ele viu que coisa estava feia, irmã Terezinha, os discípulos dormindo, as trevas sobre ele foi lá e orou mais forte ainda. Foi mais adiante e orou mais fervorosamente ainda. É assim que nós vamos fazer. Não faça corpo mole não. A coisa está feia, vamos orar, vamos jejuar, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos colocar louvor no carro. Guerra é guerra, então vamos guerrear. Vamos pedir oração por mão. Põe a mão aqui, pastor. Eu já pus, põe de novo. Pastor, eu já ungiu semana passada, me unge aqui, pastor. Ô pastor, eu estou telefonando aqui 3 da manhã porque eu estou desesperado. Então vamos, incomode os pastores, peça oração, peça unção com óleo, vá orar, procure pessoas de fé, ande com pessoas de fé, leia livro, ligue louvor no seu carro, ouça vídeos no YouTube que fala de fé e vem na igreja e vamos lá e nós vencemos, amados. Porque com Cristo é assim. Quem estiver mais preparado, e nós estamos mais preparados, sabe, amados, você nunca vai ver assim um tamanduá com medo de formiga, só se tiver complementar. Porque a superioridade dele é evidente. O grande problema, queridos, deixe-me dizer uma coisa para você. O grande problema não é o Satanás. O grande problema é o sofisma, ou seja, a nossa superioridade não é evidente, gente. Sabe, o dia que a tua superioridade for evidente para você, você será invencível em tudo que você lutar. Deus diz que a nossa superioridade, ela existe.
Só que a superioridade de Moisés, ela existe. Diga a verdade. A superioridade de Moisés, agora você lendo, 4.000 anos depois, uma Terezinha, fica fácil, até dá risada, né? A superioridade de Moisés diante de Faraó, ela era evidente para Deus, mas ela não era evidente no mundo visível. Quando Moisés entrou ali, vestido com uma roupa de pastor simplinha, aí entrou ali Faraó vestido de ouro, aquele palácio de ouro, aquele monte de soldado. Você poderia dizer que Moisés estava em superioridade? Absolutamente não. Quando você via Josué rodeando Jericó, você poderia dizer assim: Josué é muito superior a essa Jericó aí de 25 metros de altura, com 5 de largura. Ele dá conta tranquilo. Você não via isso. Quando você via Moisés diante do mar, vindo Faraó, ali aqueles carros de ferro, e Moisés ali acuado, você pode dizer assim: mas Moisés está em extrema superioridade. Uma pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando você lê isso agora aqui, você dá risada. Você vê Elias diante de 300 profetas de Baal lá, você dá risada hoje. Você conhece o fim da história, fica fácil. Quando você conhece o fim da história, você dá risada. Diz a Bíblia, o maligno planeja e Deus olha do céu e dá risada. Porque ele sabe. Então ele vê, os meus filhos estão em extrema superioridade. O que é a fé? A fé é a lucidez de se ver em extrema superioridade. É ver tudo aquilo que vem contra você como frágil, derrotado, destinado ao fracasso. É costumar ver os seus inimigos como alguém que você pode derrotar. Isto é fé. A fé é perceber a sua extrema superioridade em Cristo. Só que isso precisa ser evidenciado. Vamos orar? Senhor, eu quero que a minha superioridade seja evidente. Essa superioridade é em Cristo, amados. Não estou pregando aqui nova era, tá? Porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8. Então, Davi sem Deus, ele não tinha a mínima chance contra aquele gigante. Diga a verdade. Não estou falando que Davi é mais forte que Golias. Eu estou na nova era. O poder está em Davi. Não. Deus estava com Davi. E porque Deus está com Davi, Davi era mais forte e mais capacitado que o gigante. A diferença da nova era é que a nova era diz que o homem é mais forte que seus problemas. E o Evangelho diz que o homem é mais forte que seus problemas. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. O que nós estamos dizendo é que nossa extrema superioridade só existe porque Deus está dentro de nós. Só por isso. Então quando você tiver um problema, lembre-se, Deus que está dentro de mim sabe resolver isso. Deus, eu vou orar, eu vou jejuar. O Senhor vai tornar clara essa situação. O Senhor que está dentro de mim tem saída para isso. O Senhor que está dentro de mim tem resposta para isso. O Senhor que está dentro de mim pode me guiar na situação, para fora da situação. O Senhor que está dentro de mim pode me tirar de dentro dessa tempestade. O Senhor que está dentro de mim pode me tirar para fora dessa doença. O Senhor que está dentro de mim pode me tirar para fora dessas dívidas. O Senhor que está dentro de mim sabe como convencer os meus familiares. O Senhor que está dentro de mim tem resposta. O Senhor tem unção. O Senhor que está dentro de mim tem solução, tem resposta. Entende, amados? A provisão para tudo que você está passando está dentro de você, a presença do Senhor. Portanto, Ele nos guia em triunfo quando? Diz 2 Coríntios 2,14. Ele nos guia em triunfo quando? Sempre. 2 Coríntios 2,14. Ele nos conduz em triunfo sempre. Amados, não olhe para o vento. Olhe para Jesus e para a palavra, você vai andar sobre isso aí. Pare de ficar olhando uma notícia. Eu quero ver você ter fé eu vendo jornal com uma notícia só terrorismo, só tragédia. Você vai começar a ter medo. Pessoa que ouve muito noticiário ruim, depois tem medo lá na rua. Mas quem anda com Deus não tem medo de nada. Por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Que Deus te guarde, amém, amados? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração, peça a revelação. Peça a revelação, diga: Deus, o Senhor habita em mim, o Senhor pode me guiar em triunfo. Eu sei que o Senhor pode me guiar em triunfo nessa situação que eu estou passando. Eu não tenho na minha mente humana resposta, mas o Senhor pode me guiar em triunfo nessa situação. Não há situação, amados, que você está que Deus não possa te guiar em triunfo. Não há abismo tão fundo que você possa ter caído que Deus não possa te guiar em triunfo. Ele é apto a te guiar em triunfo. Em Hebreus 7,25 diz que Ele pode salvar qualquer um que continue confiando em Jesus. Salvar do que? Só do inferno? Não, de qualquer ferramenta preparada contra você.
Então diga nessa manhã: Senhor, eu creio que o Senhor pode me guiar em triunfo, que eu não serei envergonhado, que esse problema que veio contra mim é envergonhado, essa cegueira na minha família será envergonhada, esse problema de saúde financeira, espiritual, sexual, sentimental, hormonal, sei lá o que, esse está destinado ao vexame, eu estou destinado à honra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.